pessoal, tudo bom? Estamos mais em um podcast Inclusão Essa Questão. Eu sou a Fer, muito prazer, muito obrigado pela tua audiência, por estar aqui com a gente, por acreditar no nosso trabalho. Aproveita e já dá um like no canal, já compartilha com teus amigos, porque hoje sempre, a gente vai falar de uma coisa muito importante que é sobre INGI. Você sabe o que é INGI? A importância da inclusão nas empresas e o que o MGI pode ajudar nessa inclusão das empresas. Então fica aí, se esse assunto que eu acho que a maior parte das pessoas é novo para você, fica aí que você vai saber. A gente poder expandir mais um pouquinho o olhar. Essa pessoa muito querida, que me ajudou muito, ela está aqui para falar o que o MGI, como eu estou trabalhando com isso, tá bom? Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e a Go Oportunidades, Gestão de Oportunidades também, pela parceria. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos. Um grande beijo e um beijo a todos os patrocinadores. Vai! Oferecimento: HDalf Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Forleb Farmácia Conceito. Doutora Paula Colsenza Endodontista. Go Gestão de Oportunidades. Obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho. Faz 1 ano e meio que a gente tá junto. Significa que cada vez mais o nosso trabalho está sendo consolidado graças a vocês. Um beijo de todo o coração a todos os apoiadores. Sem vocês, eu não poderia trabalhar com dignidade e levar a inclusão para todos, por todos e com todos. Valeu, um grande beijo. E agora eu vou passar a palavra a ele, o Oswaldo, meu querido amigo. Obrigado por tudo, por estar com a gente, Oswaldo, com parceria também. E sempre trazendo novidade. Fala, se apresenta aí, qual é a novidade que você está trazendo para nós aí, Oswaldo? Um grande beijo, querido. Oi, Fer, tudo bem? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É uma alegria muito grande estar no podcast, né, Inclusão, Eis a Questão, né? Desde o início que você criou esse nome, eu sempre gostei dele. E é isso, nós temos que realmente entender que inclusão é essa, afinal de contas, né? Talvez haja muitos tipos de inclusão e talvez haja muita inclusão que não é inclusão, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu sou o Oswaldo, também conhecido como professor Oswaldo Barbosa, né? Já há quase 25 anos aí atuando em gestão de organizações do terceiro setor, gestão de projetos inclusivos e de forma especial, né? Atualmente eu estou como diretor de projetos da FANEA, né? Que é a Federação Nacional do Emprego Apoiado. Então, hoje aqui a minha ideia é trazer um pouco para vocês, atualizar você, né? A gente já teve aqui no outro podcast falando um pouquinho do INGI, mas trazendo novidades aí, né? Principalmente para o ano de 2025. A nossa ideia hoje é falar do IMGI, que é o Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva, que é uma ferramenta de autoavaliação para ser aplicado nas empresas. E qual que é a importância dessa ferramenta, Fê? Porque às vezes a gente vai numa empresa que quer contratar pessoas com deficiência, independente da lei de cotas, e ela não sabe por onde começar.
né? Elas, às vezes, têm algumas práticas que não são inclusivas, Sim. as empresas ainda querem contratar pessoas pelo tipo de deficiência, não pela competência. Com Então, certeza. já fica aqui o meu convite aqui para, né, você que é de empresa aí, de pequena, grande ou média empresa, ou de empresa de grande porte, venham conhecer o IMGI, esse Índice de Maturidade e Gestão Inclusiva, que é essa ferramenta que vai possibilitar visualizar um caminho de ações de fato que vão promover a inclusão dentro da empresa. Que bacana. E qual é a característica dessas empresas inclusivas? Como é que é? Eu sei que você já fez uma caminhada com o IMGI. Dá para já falar um pouco dos resultados que você aplicou nas empresas? Como é que dá o negócio, Eduardo? Então, vamos pensar assim, né? Já que você usou o termo características, né? Dentro do IMGI, que é esse Índice de Maturidade e Gestão Inclusiva, nós temos várias dimensões, né? Tem a dimensão do planejamento, tem a dimensão de práticas de recursos humanos, tem a dimensão de carreira, né, das pessoas com deficiência dentro da empresa, tem a dimensão de acessibilidade e a dimensão de aspectos legais. Então, vamos pegar um exemplo. Dentro da dimensão planejamento, eu tenho as variáveis que é o próprio planejamento em si, né? Ou seja, a empresa tem planejamento de inclusão, que às vezes a empresa, Fê, ela até tem alguns funcionários com deficiência, mas é uma ação isolada dentro da empresa. Sim. É por causa da iniciativa de alguém do recursos humanos, né? Alguém que conhece alguém de uma associação da cidade que atende pessoas com deficiência, é uma coisa isolada. Então, uma primeira variável importante é do planejamento. Tem meta na empresa, realmente, para contratar, né? O que seria uma meta básica do planejamento? É cumprir a lei de cotas para aquelas empresas acima de 100 funcionários, né? Que aí a gente tem a lei de cotas para empresas que têm a partir de 100 colaboradores e vai até acima de 1.000 funcionários, por exemplo, a empresa tem que cumprir a cota com 5% de pessoas, né? Então, uma empresa com muitos funcionários tem que contratar cerca de 50 pessoas com deficiência, e assim vai um percentual proporcional com base no tamanho da empresa. Então, tem no planejamento metas de inclusão, uma outra variável, orçamento. A empresa tem dinheiro para investir? Né? Outro dia eu fui atender uma empresa, nossa, Oswaldo, ainda vou ter que gastar para contratar pessoas com deficiência. Né? Então, ou seja, uma característica de uma empresa inclusiva, Fê, é a empresa que entende que tem que fazer investimentos de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade pedagógica, atitudinal. Né? É muito comum as empresas, elas querem encontrar uma pessoa com deficiência que tem um tipo de deficiência que se encaixa na falta de acessibilidade da empresa. Então, ou seja, uma empresa, né, vamos dar os exemplos mais simples ainda. Uma empresa que não tem banheiro acessível. Então não pode ter uma pessoa que usa cadeira de rodas. Com certeza. Ou seja, então muitas empresas hoje que não conseguem contratar trabalhadores com deficiência é porque não conseguiu transpor essa barreira. Aí vai falar que não tem pessoas com deficiência na cidade, que elas não querem trabalhar, preferem receber o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, do que ir para o trabalho. Isso vai virando desculpas. Né? Então, vamos lá, voltando aqui, né, características que têm a ver com essas variáveis: planejamento, orçamento, participação dos setores. Né? O que é uma empresa que tem pouca maturidade nessa questão? É aquela empresa que só o RH fala de inclusão. Não estende para as outras coisas, para os funcionários, isso é o básico. para as coisas. Ou seja, uma empresa que tem maturidade e inclusão, ela tem que ter o RH participando, o marketing, o jurídico, a produção, né? Enfim, todos os demais setores dessa empresa. Então, a ideia não é só que o recursos humanos fale disso. Né? Então, quanto mais setores envolvidos e integrados, mais maturidade essa empresa tem. Né? Então, ou seja, eu estou dando alguns exemplos. Aí vamos lá, vamos para práticas de recursos humanos, né? Captação de pessoas com deficiência. Como que essa empresa divulga as vagas? Né? Ela coloca no jornal lá, né? Que ainda se usa muito as siglas, né? Eu tive um professor na Universidade de Salamanca, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado em administração pela PUC Minas, e o tema da minha tese, você deve lembrar, Fer, que o tema da minha tese de doutorado foi sobre a metodologia do emprego apoiado. Sim, né? Que é uma ferramenta aí muito importante nessa área da inclusão. Também já vou deixar esse convite aqui para os seus ouvintes aí. Quem quiser saber mais sobre o emprego apoiado, acesse o site da FANEA,
vaneia.org.br, que é a Federação Nacional do Emprego Apoiado hoje no Brasil, que ali tem pessoas, né, pioneiras no Brasil nessa metodologia, como né, um dos seus fundadores foi o nosso querido professor Romeu Sasaki, né, que nos deixou aí já há 2 anos, dentre outras pessoas que já também atuam aí, Alexandre Betti, Fernanda Prézia, né, tem a Juliana Rigini, né, tem uma turma muito boa aí, e eu falo, né, o professor Romeu carinhosamente chamou a gente de segunda geração do emprego apoiado, né? Então, tive a oportunidade de estar como presidente, na época chamava ANEA, né, que a gente se tornou federação, né, era a ANEA, Associação Nacional do Emprego Apoiado, e esse ano de 2024 nós nos transformamos em Federação Nacional do Emprego Apoiado. Que bacana. Isso significa que nós temos mais associados, pessoas jurídicas de vários estados do Brasil hoje, ou seja, nós estamos aumentando a nossa representatividade cada vez mais no Brasil. Que bom, fico muito feliz. Então, eu contei essa parte, então, do meu doutorado para dizer que eu tive um professor em Salamanca que ele falava muito assim, toda terminologia significa o modelo mental da pessoa, né? O mindset dela. Então, tem gente que usa pessoa especial, né? PCD, por mais fácil que seja usar a sigla, mas isso reforça os estereótipos. E isso não contribui, isso rotula. Então, não que isso seja tão importante, mas eu sempre que tenho oportunidade, e a gente pode passar isso para os seus ouvintes aí, claro, primeiro que a gente tem que tratar tudo isso de forma muito natural, né? Mas evitar, né? Então a gente tem que chamar as pessoas pelo nome. Eu né? também acho, com certeza. Então, mãe artística, mãe não artística, filho artístico. Isso. A gente vai rotulando, eu sei que essa discussão é infinita, né? A gente ficaria só um podcast falando só sobre terminologia, mas é isso, a gente, assim, chama a pessoa pelo nome, né? Quando eu estou fazendo uma palestra, por exemplo, eu não fico toda hora demarcando pessoa com deficiência ou deficiente, não. Eu falo das pessoas, dos trabalhadores, já está no contexto. Outro dia, numa empresa, a pessoa falou assim, mas como que a gente vai chamar as pessoas? Eu falei, pelo nome. Osvaldo, Pedro, João, Maria, José, Carlos... chame pelo nome, então, mas isso é um aprendizado, né? Nada melhor na inclusão, Fer, do que aprender com a prática. A teoria é muito bonita, apesar que a teoria é fundamental, tá? A teoria é fundamental. Outro dia eu fui fazer uma palestra, aí no final do evento uma pessoa chegou, que bom, queria conhecer mais sobre o emprego apoiado, que lá a gente está fazendo alguns projetos. Ela começou a contar o que ela estava fazendo. Aí eu falei assim, mas você usa qual metodologia? Ela falou, não, nenhuma, mas a gente já trabalha com 15 anos na inclusão. Aí o que eu fui mostrar para ela, assim, que o que é importante de uma teoria? É que a teoria ela já foi desenvolvida, foi estudada, tem pesquisas, né, já teve aprendizado, já teve ajustes, erros, né, melhorias. Então, eu sempre vou recomendar. Então, por isso a importância de usar o emprego apoiado como base, usar o IMGI, né, como uma ferramenta para entender, né, ainda voltando lá na sua pergunta, né, quais são as características de uma empresa inclusiva. Então, é essa empresa que, na hora de anunciar uma vaga, né, a vaga tem que ser para qualquer pessoa. Né? Você não tem que falar assim, vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Isso não ajuda a captar candidatos. Né? Ou então, vamos falar de treinamento, né? Treinamento dentro da empresa, é uma outra característica. Às vezes a empresa oferece, não, aqui na nossa empresa todos podem participar do treinamento, mas não oferece intérprete de Libras, às vezes não tem acessibilidade pedagógica, né? Às vezes fica o auditório da empresa fica num lugar que não é acessível. Aí a pessoa com mobilidade reduzida não consegue ir até o lugar. Só que isso vai, né, vira no automático, a empresa não consegue enxergar esses detalhes. Então, quando você fala quais são as características de uma empresa inclusiva, eu vou deixar esse convite aqui, né? Se você quer saber quais são as características, basta aplicar o IMGI, porque ele vai já apontar 20 variáveis que vai ajudar a empresa a ter esse olhar mais crítico, e a partir dessa avaliação, o que vai acontecer, Fê? A empresa consegue fazer um plano de ação, né? O famoso 5W2Hs, né? Que é que você define, né? O que eu vou fazer, quem vai fazer, por que vai fazer, como eu vou fazer, quando vou fazer e quanto custa para fazer. É o famoso plano de ação. Então, para esse plano de ação não ser uma coisa isolada, sem uma metodologia que vai sistematizar as informações, isso fica muito solto. Então, o IMGI, essa é uma das principais contribuições para que a empresa, então, saiba por onde começar.
Então, essa empresa, ela tem que saber, então, valorizar a diversidade, né? Uma outra dica que eu já deixo para quem está nos ouvindo aqui, Perfeito. eu fui fazer também uma outra palestra, recentemente, em um evento que tinha mais de 500 pessoas no auditório. Eu perguntei assim, das empresas que estão aqui, levante a mão qual empresa que tem política de diversidade. Fê, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Com certeza, de Ou 500 pessoas, seja, não deu nem 5, nem 10 deu. entendeu? Mas, assim, menos, não deu nem 5%, tá? O que eu quero dizer com isso? Para a gente falar de inclusão, contratação de trabalhadores, de pessoas com deficiência numa empresa, né? E quando eu falo aqui, você vai pegar uma empresa, às vezes, de 100 funcionários, de 200 funcionários, talvez ela não tenha uma política de diversidade, porque é uma empresa menor. Né? Hoje, talvez, empresas maiores, acima de 500 funcionários, acima de 1.000, são empresas com mais estrutura. Geralmente, essas empresas, né, têm uma condição melhor de pensar política, mas eu quero dizer que, mais do que pensar somente na pessoa com deficiência, aquela empresa que já tem uma política de diversidade, isso também é um fator positivo, que já mostra que essa empresa tem um olhar amplo de inclusão, e certamente, nesse contexto, a gente pode considerar que certamente as pessoas com deficiência terão mais oportunidades. Então, se eu chego numa empresa para atender hoje e nem tem política de diversidade, eu já sei o que eu vou encontrar pela frente. Né? Pouca informação, pouco esclarecimento. Então, por isso, o IMGI consegue fazer esse panorama de uma forma geral. E o mais interessante também, Fer, que é assim, imagina, né, você que também faz palestras em empresas aí, também faz esse trabalho de apoiar as empresas em adotar estratégias inclusivas, o que acontece? Você já deve ter passado por isso. Você chega numa empresa, conversando lá com o diretor de RH, ou o próprio diretor da empresa, ele fala, não, Oswaldo, aqui na nossa empresa, nós fazemos o nosso melhor, a gente quer promover a inclusão. Então, assim, ele enche a bola para falar, está fazendo, né, tudo bem. Aí você fala assim para ele, mas você já tem quantas pessoas contratadas? Aí ele fala assim, por enquanto, nenhuma. Ou seja, ele não está fazendo nada. Aí como que eu viro para esse diretor de empresa e falo que ele não está fazendo nada? Aí então, quando ele preenche o IMGI, aí já vou contar um pouco da novidade aqui, esse ano a gente desenvolveu uma plataforma online, que a empresa cadastrada, sim, já, né, estamos com a versão 1.0 rodando, já está sendo aplicada, já estamos pensando na versão 2.0 para a gente lançar no ano que vem, com algumas melhorias, automações. Já está com o aplicativo, então? Já está com o aplicativo rodando já? Isso, não é um aplicativo ainda, né? Você acessa no ambiente online, pode ser pelo celular ou pelo computador, ok? O aplicativo ainda talvez vai ser a versão 3.0, ok? Mas nós já estamos numa versão que é 100% online, a empresa já entra, ela já faz o cadastro, ali ela já acessa todo o formulário do IMGI, né? Que ele tem 20 perguntas, né? Numa escala de 1 a 5, onde o 1 é menor maturidade e o 5 é a maior maturidade, aí a empresa vai respondendo isso, né? Como que funciona na prática, Fê? A empresa marca uma reunião, ela vai receber o e-book do IMGI com as orientações, o passo a passo, ela assina um termo de adesão, isso é tudo online, tá, Fê? Ela assina o termo de adesão, a gente cadastra a empresa na plataforma, aí a empresa vai reunir, imagina lá, o diretor de recursos humanos faz uma reunião chamando o pessoal do jurídico, do marketing. Se a empresa já tem trabalhadores com deficiência, ela já pode convidar alguns trabalhadores, ou seja, é uma reunião participativa, tá? Isso é o que a gente recomenda. A gente entende que não faz sentido uma pessoa responder o IMGI, uma pessoa sozinha. Com certeza. Né? Porque ela vai ter uma visão única. Então, quanto mais pessoas envolvidas, melhor para a gente entender qual é essa visão das pessoas sobre inclusão no ambiente da empresa. Os depoimentos que nós já temos é que quanto mais diversidade tiver nessa reunião, ou seja, tem gerente, tem analista, tem assistente, né, tem pessoas de setores diferentes, isso já é uma intervenção dessa ferramenta que já ajuda, né? Que às vezes as pessoas têm informações com níveis diferentes, né? Vou dar um exemplo. A gente está respondendo lá a pergunta sobre planejamento. Qual é o nível de planejamento na nossa empresa? Aí o nível 1, né? Não tem nenhum objetivo, meta e ação definida no planejamento. Esse é o nível 1. Que é a maior parte que você pega, não é? Exatamente. Aí alguém levanta a mão e fala assim, né? Não, que isso, aqui na nossa empresa a gente tem meta. Tá, mas cadê?
Cadê esse relatório? Cadê o documento, né? Perfeito. Então, a própria reunião já vira um ambiente de alinhamento. Perfeito. Então, a empresa reúne essa equipe, aí ela vai entrar na plataforma, abre o formulário online e já vai fazendo, né? Aí a empresa define um facilitador. Hoje a gente orienta, Fer, que a própria empresa faça isso. Né? Em outras empresas, eu fazer essa facilitação, mas eu estou entendendo que a própria empresa pode fazer isso. Então, a gente orienta a empresa, ela faz a facilitação, aí vai respondendo as perguntas, respondeu, no final, ela vai clicar em enviar. Automaticamente, ela já vai receber o relatório em PDF com o gráfico do MGI. Que ela legal! Já pode discutir, ela já vai discutir com a equipe ali, a nossa nota, né, de 1 a 5, a nossa nota foi 3,5. É como se fosse um formulário do Google Forms. Isso, exatamente, nessa linha, só que aí ele foi customizado e na hora que você termina de preencher esse formulário, ele já vai gerar o gráfico de radar, que ele é bem visual, ele ajuda, já mostra a nota da empresa, quais foram as respostas escolhidas, e isso já gera todo um debate. Então, essa a gente fala que é a primeira etapa, ou seja, responder as perguntas do MGI. Depois que respondeu, Fer, a empresa entra em contato comigo, com a minha equipe, a gente vai fazer uma reunião de feedback. Como que foi elaborar? O que você achou da nota? Reflete a realidade da empresa ou não? E ali a gente já começa a dar várias dicas e orientações para a empresa elaborar um plano de ação. Porque aqui que está a grande diferença. Então, se eu sei quais são meus pontos fortes, quais são os pontos fracos da empresa, eu vou elaborar exatamente um plano de ação adequado a essa realidade. Com certeza. Com certeza, perfeito. Perfeito. Então, a gente está numa fase agora que está rodando essa primeira versão e a gente, então, já está pensando em melhorias para a versão 2.0 para o ano que vem. A gente ainda tem que aumentar a base, né, de informações. E o que é legal também falar, Fer, que no termo de adesão que a gente faz, eu tive que criar esse ano, a gente começou a atender grandes empresas, né, começaram a perguntar para a gente, mas Oswaldo, como é que você faz o tratamento desses dados, né? Proteção de dados. Então, nós implantamos uma política de LGPD na minha empresa. A empresa tem acesso a esse termo, ok? Legal. Às vezes a empresa liga, né? Por exemplo, no estado de Goiás, hoje eu tenho uma parceria com o Fim de Poder, que é um fórum de empregabilidade que tem aqui já no estado há 12 anos, que é um fórum muito importante aqui, que tem empresas participando, associações, Ministério Público do Trabalho, Federação de Indústrias, sindicatos, é uma rede muito forte que tem em Goiás. E quando eu vou aplicar nas empresas, às vezes alguém pergunta, nossa, esses dados que eu estou preenchendo que vão direto para o Ministério Público? Eu falei, não, isso é uma plataforma, né, privada, da minha empresa, a gente não passa nenhuma informação, né, para órgãos fiscalizadores, né, eles têm muito essa dúvida, e isso vira um banco de dados, e eu tenho hoje uma parceria com um grupo de estudos de diversidade e inclusão da PUC Minas, lá no curso, que é o PPGA, que é o Programa de Pós-Graduação de Administração da PUC Minas, onde eu fiz o doutorado. Eu tenho lá a minha, né, ex-orientadora, né, e professora, minha querida, né, doutora Simone Costa Nunes, que é a responsável desse grupo de pesquisa de diversidade e inclusão. Então, nosso objetivo também com essas informações, Fê, quanto mais as empresas responderem o MGI, isso vai gerar dados para a gente criar estudos sobre quais são as principais dificuldades ou os pontos fortes de empresas que querem promover inclusão. Então, quanto mais empresas responderem, vai melhorar a nossa base de dados para usar critérios quantitativos, qualitativos. Então, eu tenho uma perspectiva do ano que vem a gente retomar as publicações sobre esse assunto, utilizando de forma específica o IMGI. Esse ano, depois eu posso te mandar o link e você coloca lá na descrição do nosso podcast. Manda que eu ponho. Eu publiquei esse ano um e-book pelo Instituto das APAES de Minas Gerais, né? Tem um Instituto de Pesquisa e Educação das APAES de Minas Gerais. Nós publicamos 2 artigos lá, um sobre emprego apoiado e outro sobre IMGI. Né? Eu tive uma experiência em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Você manda para mim Mando. no WhatsApp? Vou te mandar esse link, a gente já deixa para facilitar o acesso das pessoas. Eu fiz uma pesquisa com 25 empresas da região metropolitana de Belo Horizonte, identificando exatamente, né, com as 20 variáveis do IMGI. Então, vou deixar esse convite para as pessoas acessarem esse artigo e entenderem um pouco mais sobre esse processo, de como aplicar o IMGI,
Posso deixar aqui também, depois eu te mando já o link do e-book do MGI para o pessoal já acessar, Tranquilo, fazer contato tranquilo. com a Eu já gente. coloco no grupo lá, o pessoal já colocar assim que for no ar, a gente já coloca. Exatamente. Tá, mas é isso, Fer, né? A nossa expectativa para 2025 é ampliar essa participação. Então, eu estou com um projeto específico aí no estado de Goiás. Eu tenho uma parceira também muito importante que vai fazer um trabalho na região de Campinas e São Paulo, que é a Catarina. A Catarina, ela é uma parceira que a gente trabalhou junto esse ano de 2024. Então, para as empresas da região aí, né, São Paulo como um todo aí, ela tem a base em Campinas e em São Paulo, então é uma parceira que vai estar atuando aí no estado de São Paulo para poder aplicar, ofertar o IMGI, orientar as empresas nesse sentido. E quem tiver interesse em também ser parceiro do IMGI de outros estados, aí, de outras organizações, também pode fazer contato, que a nossa ideia qual é? Né, primeiro ponto é a gente pensar que o IMGI, Fê, é como se fosse uma tecnologia social. O que é uma tecnologia social? É algo que é desenvolvido para resolver uma questão social. Né? Então, quando a gente desenvolveu esse índice de maturidade de gestão inclusiva, né, a gente acredita fortemente que ele é capaz de contribuir para aumentar o nível de inclusão de trabalhadores com deficiência nas empresas. Então, a nossa ideia é que eu tenha parceiros que conheçam essa metodologia e que possam replicar. Né? Quanto mais, imagina, no Brasil, são cerca de 40 mil empresas acima de 100 funcionários. 40 mil empresas acima de 100 40 mil empresas Muito, com mais de 100 funcionários. Muito. Outro dado interessante. Desse total de empresas, vou arredondar aqui, tá? Cerca de 55%, em média, dessas empresas cumprem a lei de cotas no Brasil, atualmente. 55%. Ou seja, 45% não cumprem, e 55% cumprem. Só que o interessante é que o IMGI não é só para a empresa que não cumpre a cota, o IMGI é para qualquer empresa que quer promover a inclusão. Grande, pequena, qualquer empresa. Perfeito. Porque mesmo uma empresa que cumpre a lei de cotas, não quer dizer que ela é inclusiva. Ela, né, a empresa tem que contratar 25 pessoas, ela contratou, mas e aí? Colocou as pessoas lá no cantinho, no setor, que não vai ninguém, que elas ficam ali sem funções, sem atividades. A gente sabe que isso não pode, mas a gente sabe que isso acontece. Então, o IMGI é tanto para empresas que já contratam pessoas com deficiência, já cumpre a lei e quer promover um ambiente né, cada vez mais inclusivo, e é para aquela empresa também que tem, sim, dificuldade, ainda não tem trabalhadores com deficiência, tem dificuldade de encontrar. Então, a gente chama que esse diagnóstico inicial realmente é um grande pontapé. Então, a nossa perspectiva o ano que vem é que a gente tenha mais parceiros aí para poder aplicar e levar então, o IMGI para outros estados. Então, eu já vou fazer o convite para todas as empresas que estão nos assistindo também, para quem quiser fazer parte do IMGI e para se tornar uma parceira nossa, para ser um case de sucesso, para mostrar que dá certo, isso é muito importante para a gente. Não é importante só para a empresa, é importante para a inclusão, é importante para todo mundo, para uma sociedade mais inclusiva, né? Então é isso, eu quero convidar todos os patrocinadores do podcast, todos a assistir esse podcast e ter pessoas com deficiência trabalhando, né? Então vamos lá, eu quero convidar vocês todos para conhecer o MGI. Com certeza. E quem sabe aí o ano que vem a gente pode até criar um cupom da FER. Um cupom da FER que as empresas vão poder ter aí, quem sabe aí, fazendo uma parceria com a MGI e aplicando, a gente já negociar, né, numa proposta de investimento para já ter uma palestra da FER lá na empresa, falando sobre inclusão. Então, ou seja, a gente pode até já bolar aí, vou deixar como proposta aqui, onde a gente vá até essas empresas, a gente aplique o IMGI e que também possa abrir portas aí, né, para você contar da sua experiência, falar de inclusão, né, você que tem toda, né, é habilitada para isso, porque outro dia, Feira, eu também comentei isso numa palestra que algumas pessoas não gostaram muito do que eu falei, mas eu falo, né, como professor, eu sempre me coloco no lugar de fazer reflexões, perguntas, porque outro dia eu tive que falar no evento assim, ó, não quer dizer que a pessoa tem deficiência que ela está falando sobre inclusão. Não. Ou seja, nada sobre nós sem nós. Só que
eu ainda, às vezes, encontro pessoas com deficiência que têm discurso do assistencialismo, Aham, enfim, que não tem um discurso pró-inclusão, né? Então, perfeito, eu deixo aqui essa reflexão aqui de uma perfeito, forma geral, porque perfeito. outro dia eu peguei uma situação que a pessoa estava assim, nossa, Oswaldo, mas que a pessoa queria ser professor, né, no curso que eu estava dando aula, mas assim, ela não tem uma visão, por exemplo, alinhada com o emprego apoiado. Aham, Ela tem uma visão totalmente diferente, contrária ao emprego apoiado. Então, ou seja, com certeza, né, quando eu tenho aham, pessoas, é igual o meu caso, eu não sou uma pessoa com deficiência, não tenho ninguém na família, aham, enfim, eu sou uma pessoa que entrei nessa causa, aham, eu diria, porque você por, tem empatia. sem empatia, comecei a me envolver cada vez mais, fui Aham, estudando, e assim, tem espaço para todo mundo, e claro, aham, e temos sim que dar voz, sim, né? Até eu ouvi o podcast com os irmãos Fote, né, que você fez, perfeito, né? Eu vou perfeito, deixar um beijo pra abraço para eles eles, aqui, aham, para o Ricardo e para o Romário aham, Forte, né, que são também grandes parceiros aí do IMGI, aham, da inclusão, e eles falam também sobre isso, né? Não, aham, mais do que falar sobre inclusão e as próprias pessoas com deficiência, mas, né, que aham, a gente tenha mais pessoas com deficiência falando sobre aham, inclusão e falando sobre inclusão verdadeira, e não aham, uma inclusão, na enfim, que eu teoria. posso falar que a gente fala, né, inclusão pelas avessas aí, né? Então, de Aham, uma forma aham, geral, aham, ou uma palavra que se usa muito isso, eu já ouvi você falar também, que é aquele discurso capacitista. aham, Tem pessoas com deficiência falando, mas de forma capacitista, às aham, vezes sem aham, perceber. aham, Então, que a gente possa cada vez mais levar informação, esclarecimento, aham, né? Se você fosse me perguntar, seu Oswaldo, mas qual que é a maior dificuldade das empresas? Eu diria que é falta de informação. com certeza, Ainda falta com informação certeza, dos funcionários, da com certeza, diretoria, né, dos com, colaboradores da com certeza, empresa. com Então, certeza, nós ainda, apesar de todos os avanços da inclusão, com é certeza. importante falar isso, né? A gente tem grandes Aham, avanços, né? aham, Mas ainda falta muita informação, aham, a visão das pessoas em relação às pessoas com deficiência, né? Ainda tem um olhar que a gente chama que é do paradigma médico, né? Que é aham, lá dos anos aham, 80, aham, né? Que é aquela visão da pessoa ser curada. Você vai voltar a andar? Você vai voltar a enxergar? aham, Né? Não que a pessoa não possa se reabilitar, claro, ela pode aham, se reabilitar, né? aham, Você é um grande exemplo disso mesmo que está ali, né? Você faz o aham. judô, você faz musculação, né? Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Claro, jiu-jitsu. Aham, Então, ou seja, mas você faz tudo isso sim, você cuida da sua saúde agora, aham. mas você assume a sua característica, a sua Oh, condição, oh, ou seja, mas tem pessoas, né? Outro dia mesmo eu estava atendendo, conversando com uma pessoa aí, que ele estava assim, nossa, né? Eu tive um acidente, graças a Deus que eu não fiquei na cadeira de rodas. Aí eu falei assim, mas e se você tivesse ficado na cadeira de rodas, sua vida ia acabar? aham. Aí ele parou, ficou pensando, ele não conseguia entender isso. Aham, aham. Porque É, na cabeça dele ele tinha que voltar, anda. né? Ele teve um acidente, ele vai voltar a andar, Aham. né? Ele não vai usar cadeira de rodas, mas e se ele tiver que ficar numa cadeira de rodas? A vida dele Justamente, acabou? Não, não justamente, acabou. não, não. É como Mas, eu ou seja, falo. mas ele vai ter que entender o que é ser uma pessoa que adquiriu, se Aham, tornou uma pessoa com deficiência, que vai ter algum aham, tipo de limitação, mas a vida aham. não acabou, Não, né? não. Então, de uma forma geral, ainda tem muitas pessoas que olham para as pessoas com deficiência com essa visão médica. E qual que é a visão atual, Fê? É a visão biopsicossocial. Ter ou não alguma deficiência é uma característica da pessoa, Com certeza. né? Com certeza. Então, outra, né? Porque a gente teve o meio do caminho, né? Que se a gente pegar lá o modelo social, né? A deficiência está na sociedade, nas barreiras, e não na pessoa, ok. Mas a gente já evoluiu mais do que isso, é biopsicossocial. Aham, Então, é a questão do meio, da sociedade, das aham, condições que essa pessoa vai ter, aham, né? aham. Uma pesquisa que eu cheguei a fazer lá atrás ainda, quando eu estava em Minas Gerais, que eu trabalhava numa organização que atendia Hum, pessoas com deficiência, a gente fez uma pesquisa na cidade e isso tem, esse dado, ele também reflete um pouco do que o próprio IBGE também apresenta, que é que a maioria das pessoas com deficiência no Brasil, de forma geral, tem relação com baixa renda. uhum. São famílias de vulnerabilidade social. Com certeza. A menor parte hoje das pessoas com deficiência no Brasil tem, eu diria, condições e infraestrutura para acessar tecnologia, É, tratamento, né? é Fazer bem um processo sub. de reabilitação. Aham. É subnotificado. É bem sub. Exatamente. Aham.
É de Então, sobrevivência mesmo. Aham, de uma forma geral, aham, voltando no contexto, né? aham. Ao aplicar, então, essas, né, seja o conceito do emprego apoiado, seja a ferramenta do IMGI, a empresa tendo informações, certamente ela vai conseguir encontrar novas oportunidades para vencer os desafios de Com cumprir, certeza, de fato, aí, com certeza. não só a lei de cotas, porque eu tenho falado muito isso também, tá, Fê? A questão no Brasil, né, que bom que tem a lei de cotas, né? E quando eu falo que bom, por quê? Mais de 90% das empresas, ou melhor, mais de 90% das pessoas que estão trabalhando hoje estão em empresas, em mais de 90% das empresas que precisam cumprir a lei de cotas. Uhum, O uhum. que quer dizer isso? Se a gente tirasse hoje a lei de cotas, certamente ia ter Não um grande teria. desemprego no Brasil de pessoas deficientes. Com certeza. Eu falo isso porque, Fê, todo dia tem alguém no Senado, na Câmara, enfim, tem algum grupo de empresas querendo acabar com a lei de cotas, Uhum. né? Que absurdo. Entra mês, sai mês, sempre a gente, né? Eu Uhum. participo hoje da Redim, a Redim é a rede de inclusão, que reúne organizações do Brasil inteiro na área de inclusão, que a gente monitora, eu diria que 24 horas aí, né? As leis hoje do nosso país, para que a gente não tenha nenhuma fragilidade nesse sentido. Então, se alguém tenta fazer alguma coisa, a gente faz notas de repúdio, a gente liga para senador, para deputado, a gente acompanha para a gente garantir essa conquista que já vai, né, para mais de 30 anos de lei de cotas no Brasil, que é graças a elas que a gente está avançando. Apesar de que, recentemente, Fer, eu tenho falado muito também nas palestras que eu tenho feito, que mais do que a lei é o ESG, né? Com certeza você já ouviu falar do ESG, que são as siglas, né, da questão ambiental, social e Social. governança das Aham. empresas. A Hoje, questão mais do que a lei, é sustentável, uma né? questão de os investidores estão exigindo que as empresas sejam mais inclusivas. Aham, aham. Eu atendi uma empresa recentemente, onde o diretor da empresa falou assim, é uma empresa de capital aberto, uma empresa grande, SA, que Uhum. recebe investimento do exterior. Aham. Ele falou a seguinte frase: Oswaldo, os meus investidores do exterior estão exigindo que eu cumpra a lei de cotas. Tá vendo? Tá vendo? Olha que interessante, ou seja, já não é uma questão de lei, já é uma questão de interesse dos Aham, aham, investidores. Isso aham. quer dizer o quê? Não é só o Oswaldo, a Fer que quer Não, inclusão, é o não mundo, é a o mundo. sociedade Aham. quer mais inclusão. Estamos Né? chegando Então, em outro patamar. Aham, outro patamar, né? Se aham, você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aham, que é lá de 1948, que tem aham, lá no seu artigo, todas as pessoas têm direito ao trabalho. aham, Falou todas as pessoas, falou se era homem, mulher, aham, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, são aham, todas as pessoas. aham, Então, todo esse movimento, né, a gente vai hoje, em 2024, a gente de fato encontra uma sociedade que deseja, né? A aham, começar no, né, vamos dar alguns exemplos, transporte público, aham, né? Você tem aí mais acessibilidade, tem que melhorar, claro, tem que melhorar muito, né? Mas você já começa a ver várias iniciativas onde, aham, de alguma forma, a sociedade busca ter mais acessibilidade. Qual aham, que é um lugar hoje no Brasil que eu falo que a gente encontra mais pessoas com deficiência? Nos shoppings. aham, lógico. Do ponto de vista, pelo menos, arquitetônico, nos Aham, shoppings você tem mais acessibilidade, perfeito, rampas, banheiro, inclusive perfeito. até lojas que estão oferecendo hoje até intérprete de Libras, né? Para Aham, pessoas com deficiência aham, auditiva, aham, né? Seja por meio de software, aham, ou outro dia eu vi a experiência de um shopping que contratou um intérprete de Libras que ele fica de plantão e ele fica ali nas lojas. Então, ou aham. seja, se chegar uma pessoa com deficiência auditiva em uma Perfeito. loja, a loja aciona é como se fosse esse plantão, horário Aciona o comercial, moço. o Aham, intérprete vai lá vai lá. e vai poder oferecer o suporte. Aham, Então, assim, né, vamos chegar a um tempo onde, né, toda loja, todo vendedor vai ter um treinamento de Libras, é o que a aham. gente, né, nós temos que sonhar com isso, né? É, Pelo menos nós somos sonhadores, né? oh, Eu com sou certeza, com certeza. Com Então, de uma certeza. forma geral, é isso que a sociedade busca. Então, Uhum. para mim é um grande privilégio estar aqui falando disso aqui com você, O privilégio é e que meu, a meu gente, amigo. né, e que esse podcast chegue a muitas empresas aí que queiram Com conhecer certeza, o com certeza. IMGI, que é o Índice de Maturidade e Gestão Inclusiva, para que a gente possa, de forma concreta, de forma gerencial,
contribuir de fato com as empresas para promover maior E inclusão. esse ano que já está começando, você possa trazer mais novidades em relação a isso aqui pro podcast, tá? Você sabe que Com as certeza. portas sempre estão A gente abertas para lançando você, aí novas pesquisas, tá? novos relatórios aí, com certeza Aham, isso vai ajudar a disseminar mais informações aham, para que as empresas, de fato, cada vez aham, mais possam assumir esse desafio e, de fato, criar ações para promover um ambiente mais inclusivo. E aham, não simplesmente ficar. É muito comum eu presenciar isso, Fer, que você chega numa empresa, quem está cuidando desse assunto não é o RH, é o setor jurídico. É o aham. setor jurídico querendo comprovar que não é possível contratar pessoas com deficiência. Eu vou deixar até um desafio aqui para os advogados das empresas, né? Nossa Me Senhora. liguem, vamos conversar. Essa estratégia de Nossa. querer comprovar que a empresa não consegue contratar pessoas com deficiência, independente dos motivos, Aham. essa estratégia nunca vai resolver a questão da inclusão. Ela só vai Nossa. postergar. Que Então, é absurdo. importante envolver, sim, o setor jurídico, mas tem que envolver o RH, a comunicação. A diretoria nem se fala, né? O primeiro Uhum, escalão da empresa tem que ter clareza desse uhum, objetivo da uhum, diversidade dentro da empresa, uhum, em especial aqui dentro do nosso foco, uhum. voltado aí para ações para a inclusão de trabalhadores com deficiência. Então, fica o convite aí, não dá mais para as empresas quererem comprovar, mas a minha empresa aqui tem alto índice de periculosidade, a minha empresa é um setor muito específico. Como, né, em qualquer empresa, Fê, quando a gente quer resolver um problema, o que a gente faz? A gente reúne Resolve. a equipe, a gente levanta Aham, ideias, né? aham, Outro dia eu falei numa empresa assim, você já fez um hackathon? Ela, hackathon? O que é isso? Aí eu aham, falei com ela, você já tentou hackear o sistema? Ela, o que é hackear o sistema? aham. Ou seja, é você trazer pessoas de fora para olhar para um problema específico e tentar resolver com Sim, N sim. alternativas, soluções. Aí eu comecei a falar para ela, você já tentou fazer isso? Isso aqui eu não fiz ainda, então, Uhum, né? Porque ela achou que já tinha tentado de tudo. Eu aham. falei, não, você Não. tem muita, né, tem mais ideias aí, Com e se a certeza. solução não está dentro da empresa, vamos buscar alguém de fora. Oh, Vamos trazer novas com certeza. informações, né? Aquela história, né? Vamos pescar fora do aquário, né? Uma Oh, oh. frase que eu ouço muito Abrir um aí. pouco a cabeça aí e buscar fora as alternativas que tem. Então, às vezes, a empresa está muito voltada ainda para o seu ambiente interno e não consegue saber que tem novas tecnologias, tem conceitos, tem emprego apoiado, tem MGI, tem um podcast da Fer lá dando várias dicas, Aham, exemplos de inclusão. aham. Então, o nosso papel aqui, cada vez mais, é de levar informação para essas empresas e cada vez mais que a gente tenha inclusão. Obrigado, meu amigo. Eu só tenho que agradecer. Espero que você tenha refletido e busque mais, tanto os Oswaldo quanto eu, quanto outras coisas, para fazer da sua empresa, da sua cidade, junto com a gente, uma inclusão que realmente possa transformar. Que é isso que a gente quer. Uma inclusão na prática, uma inclusão em ação, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. Tá? E eu te espero aqui, Oswaldo, mais uma vez no podcast. Sabe que as portas sempre estão abertas para você, querido. Tá bom? Ok? Mas fica aí, não sai daí não que eu vou falar com você. Só vou despedir aqui do pessoal. Pessoal, um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Reflita um pouco sobre o assunto e vou fazer uma inclusão realmente de fato. Certo? Um beijo. Até o próximo episódio. Quero mandar um beijo aos nossos patrocinadores, que graças a eles e graças aos outros, eu estou podendo estar aqui levando informação de fato, conhecimento de vocês. Vai! Oferecimento: Dalphi Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva.
Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Forleb Farmácia Conceito. Doutora Paula Coussenza Endodontista. Go Gestão de Oportunidades.